Olá, meus amigos do canal do YouTube e da TV Websal. Estamos aqui nessa videoaula hoje, dia 10 de janeiro de 2017, para falar de um assunto importante, que é da autoobservação. Esse assunto foi tratado pelo missionário Jorge Velez Restrepo na apresentação que ele fazia na TV Websal no dia 14 de fevereiro de 2015, quando ele esteve com as pessoas aqui do Brasil, com estudantes gnósticos brasileiros, e apresentou o seu programa de regularização dos princípios esotéricos da doutrina gnóstica samaeliana. E nesses princípios de regularização, nesse dia, neste programa, que foi o encontro número 5, ele falou da autoobservação. Então, autoobservação, na realidade o nome certo é autoobservação de si mesmo, e a gente vai ver por que de si mesmo. Então, falar de autoobservação, nós devemos situá-la, nós devemos justificar, achar um objetivo para que se fala disso, né? Então, a justificativa que se dá é que ela é uma prática básica do estudante gnóstico e foi verificado pelo venerável mestre Rabulu nos mundos internos, no tempo que ele estava ainda vivo, que no mundo todo ninguém, ele verificou, né, que nenhum estudante estava fazendo essa prática a contento, ou seja, todos estavam falhando, porque se falharam nessa prática básica, que ela é fundamental para a prática da morte marcha, falharemos em todas as práticas objetivas da gnose e não teremos resultados positivos nas práticas dadas pelo venerável mestre Samael. Então, a observação, vamos colocar aqui, observação. Então, observação, o próprio nome já diz, né? Observação, se decompomos essa palavra aqui, ação de observar, né? Então, uma ação de olhar alguma coisa, de observar, de prestar atenção. Esta observação, ela tem algumas partes. Ela pode ser colocada para fora de nós, então a observação externa, que a gente chama de halo-observação. Então, o que é halo-observação? É uma observação do nosso exterior, aquilo que está fora de nós. Então, vamos colocar aqui, externa. Então, o exterior está fora de nós, aquele nosso olhar voltado para as coisas que estão ao nosso redor, ou seja, a observação do corpo, do mundo físico, as coisas que vão entrando no nosso campo visual. E tem uma outra, né, que é uma observação, então essa aqui seria externa. Tem uma outra que é chamada de meso-observação. Meso-observação. Vamos ver o que é isso, né? Então o prefixo meso vem do grego, quer dizer meio. Então é a observação que se faz no meio, ou uma observação intermediária. Então, intermediária. O que seria isso? Na observação, nós dirigimos a nossa atenção para o objeto externo. Na mesma observação, dirigimos a nossa atenção para o nosso corpo físico. Então, ao observar nosso corpo físico, nós podemos ver, né, como ele é constituído, nós podemos sentir como o seu funcionamento, como a movimentação sanguínea, né, o batido do coração, o piscar dos olhos, etc, etc. Então, enquanto estivermos pensando ou sentindo alguma coisa dele, estamos fazendo uma meso-observação. E a outra, que é a terceira parte, né, seria uma observação interna, então observação. Então, a observação nessa parte ela é interna, e aí então é que nós chamamos de auto-observação.
Autoobservação, ou seja, a ação de olhar para dentro. E é essa que nos interessa, né? Então, qual a diferença entre elas? Nós podemos ter pessoas boas, né? Praticantes da observação, o cientista, por exemplo, um estudioso, um pesquisador, eles têm que estar atentos àquele objeto da pesquisa. Então, ele é um bom observador. O cientista, por exemplo, um cardiologista, é um cientista, né? Vai fazer a sua pesquisa, ele pode ser um grande observador, mas pode ser quase analfabeto, né, na meso-observação, e pode ser analfabeto de tudo na auto-observação. Ele pode observar, estudar, pesquisar sobre o coração dos outros, né? Partir o coração, operar o coração, é o verdadeiro mecânico do coração, mas ele pode nunca ter parado para escutar o seu próprio coração. Então, na mesma observação, ele falhou, ele não tem esse hábito, né? E ele pode nunca, né, que é normal isso, ter feito a auto-observação, ou seja, ter visto, né, ter tido um olhar para dentro de si mesmo, para verificar os acontecimentos, os eventos, as ocorrências, aquilo que vai acontecendo internamente no seu mundo interno, no seu mundo psicológico, quando está trabalhando com as coisas externas, ou seja, ele nunca fez uma auto-observação de si mesmo, então ele desconhece completamente a si mesmo. Então, fazer a auto-observação é conhecer a si mesmo. A auto-observação é, então, uma faculdade da nossa alma, é uma das 12 faculdades, atualmente completamente atrofiadas nos seres humanos normais. E para nós, então, estudantes de gnose, é preciso que nós voltemos, né, a restabelecer essa faculdade. E nós, para que possamos observar o nosso mundo psicológico interior e dar sequência ao nosso trabalho. Então, se define a autoobservação como sendo a capacidade que cada um de nós possui de enxergar os elementos psicológicos, componentes do ego, chamado eu, atuando em um dos 5 cilindros da máquina humana. Então, sabemos que temos 5 centros, que é o centro intelectual, o centro emocional, o centro motriz, o centro instintivo e o centro sexual. Os eus, elementos psicológicos, vão atuar em cada um deles. Estar auto-observando significa estar enxergando a atuação desses elementos psicológicos nestes centros. Então, isso é importante para o trabalho, né, do nosso próximo assunto, que é da morte dos defeitos psicológicos, né? É preciso, então, um olhar profundo da atuação desses elementos lá no nosso espaço psicológico, né? Então, quando e como fazemos essa prática? Quando se faz essa prática é de instante em instante, de segundo a segundo. Primeiro Samael nos diz que temos que estar atentos como uma sentinela na época de guerra. Então, o Jesus Cristo diz que era para nós estarmos, né, em oração, orai e vigiai. Então, vigiai significa estar fazendo esta prática. O vigiai do Jesus Cristo, né, dos cristãos, é estar fazendo essa prática da autoobservação, ou seja, vigiai os elementos que vão nos constituir em pecado, né? Então é preciso estar orando e vigiando. Então fazemos de instante em instante, não é fazer agora e daqui a pouco volta a fazer, ou deixa para fazer amanhã ou depois da manhã. Se colocar na reta, né, a autoobservação ela tem que ser uma reta e vai ser ocupada por todos os pontos, ou seja, todo momento, continuamente, de instante em instante. E por que fazer? Porque fazer é para identificar os elementos psicológicos constituintes dos nossos defeitos, para poder eliminar. Então está aí o quando e por que fazermos
esta prática é muito importante para também restabelecer a nossa capacidade, né, a nossa faculdade da autoobservação, atualmente atrofiada, né? Então, essa prática, na realidade, é o que é dentro de nós que vai determiná-la. Então, a autoobservação já é uma extensão da nossa própria consciência funcionando. Quanto mais consciência nós tivermos, maior capacidade de autoobservação nós teremos. Atualmente, com 3% de consciência, em média, né, que tem o ser humano, nós temos a possibilidade de auto-observar, né, os acontecimentos internos em 3%. À medida que vamos aumentando o nosso percentual de consciência, vamos aumentando também a eficácia desta prática. E para finalizar, que é que observa dentro de nós o que é observado? Então o mestre diz que nós temos que dividir em observador e observado. O observador é a parte consciente e o observado, né, é a parte inconsciente, vamos dizer assim. Então a parte inconsciente é o ego, ele não tem a capacidade de observar a si mesmo, é preciso ser observado pela consciência, que vai então poder... Consciência é o instrumento de percepção, de registro, de detecção, de discernimento de todos os fatos, de todos os fenômenos que ocorrem em nosso espaço psicológico. Então a consciência é a ferramenta adequada para isto. Muito se fala que deve-se observar com essência. Na essência não observa. A essência dentro de nós é a capacidade para gerar virtudes, enquanto que o ego é a capacidade para gerar defeitos. E a consciência é a ferramenta que permite nós enxergarmos se nós estamos produzindo defeitos através dos eus, do ego, ou se estamos produzindo virtudes através da essência. Então, a consciência que dá esse toque, né, vamos dizer assim. É preciso, então, sabermos que pela consciência, pela autoobservação, que é a colocação dessa consciência em ação, nós podemos saber se estamos sendo veículos, sendo instrumento de expressão de virtudes naquele dado momento, ou se estamos sendo veículos de expressão de defeitos, de pecados. Então, a autoobservação é uma faculdade que serve tanto para observar os defeitos, como para observar também as nossas virtudes, ou para também observar se estamos tendo pensamento ou se não estamos tendo pensamento, se não estamos gerando virtude e nem gerando defeitos. Então, a consciência é o instrumento mais importante dentro de tudo isso, né? É preciso, então, finalizando, né, que saber que a autoobservação é uma prática que nós fazemos em relação a tudo que estivermos efetuando. Então, nós podemos estar observando algo externo, mesmo observando algo no nosso corpo, o fenômeno externo, fenômenos do nosso corpo, e auto-observando, ou seja, olhando lá dentro o que está reagindo em relação àquilo que nós estamos efetuando, aquilo que nós estamos fazendo. Então não é preciso parar, como muitos pensam, né, de fazer aquilo que devemos fazer para efetuar a autoobservação. Não, a autoobservação é que se faz para detectar aqui o que está reagindo dentro de nós em relação àquilo que estamos fazendo. Então podemos estar conversando com a pessoa, estamos observando a pessoa, e se estivermos auto-observando a nós mesmos, pode ser que a pessoa fale algo que não nos agrade, então vai reagir dentro de nós, né, o elemento psicológico, a ira, né, nós vamos ficar com raiva, vamos ter aversão, aquele sentimento ruim, aquele mal-estar. Então a autoobservação permite a gente detectar isto. E se não estiver auto-observando, vai brigar, vai ficar com raiva, vai gastar energia, fazer uma série de coisas e perdeu então a oportunidade de fazer a prática da morte daquele elemento
da ira. Então, muito obrigado a todos. A paz e bênção.